Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores de trabalhos de conclusão de curso. Hoje, a minha convidada é Dinéia Ramos, que se formou em Direito na Universidade do Estado da Bahia em 2016. Dinéia produziu uma monografia intitulada Maternidade no Cárcere, Vivência de Mulheres Grávidas e Recém-Paridas no Conjunto Penal Feminino de Salvador. E esse é o nosso tema de hoje. Dinéia, seja muito bem-vinda ao Monotemático. Muito obrigado pela sua presença aqui e desde já eu te parabenizo pela sua pesquisa. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando, sobre a minha pesquisa, sobre o meu TCC. E é isso, muito feliz por estar aqui com você. Muito bacana. E no seu TCC, que você já citou aí, você analisou a vivência de mulheres grávidas e recém-paridas no Conjunto Penal Feminino aqui de Salvador. Aí eu queria que você dissesse uma pergunta clichê, mas como é essa vivência? O que mais te chamou a atenção daquela vivência lá? Bom, é uma vivência complicada, né? Conviver num ambiente prisional, eu acho que é difícil para qualquer pessoa, principalmente para uma mulher e ainda grávida ou com seu bebê. Os espaços são limitados, né? Não tem a devida saúde, né? Assistência médica. Então, é realmente muito difícil conviver num ambiente prisional nessas condições. Uhum. E no TCC também você traz uma boa discussão sobre desigualdade de gênero, né? Que a gente sabe que essa desigualdade existe na sociedade e parece que naquele ambiente ela se potencializa. Então, assim, eu queria que você me dissesse quais foram os traços de machismo que você identificou lá no complexo aqui de Salvador, no Conjunto Penal de Salvador. Inúmeros, né? Inúmeros. Primeiro, você, quando chega, você vê logo pela roupa. Então, essa mulher, ela não se veste como mulher, entendeu? A roupa que usa é um short, uma camisa, como um homem. Então, são diversas formas. As mulheres, não somente no de Salvador, porque para falar de Salvador, eu precisei caminhar por outros lugares, conhecer a história das prisões femininas no Brasil inteiro e, quiçá, em alguns lugares do mundo também. E eu verifiquei que a mulher, ela é tratada como um homem. A prisão feminina de Salvador, apesar de ela ser considerada feminina, ela traz todos os traços de uma prisão masculina. Então, ela não tem, como é que eu posso dizer, as especificidades. Ela não é trazida com as especificidades que o feminino requer. É realmente muito, muito difícil para a mulher conviver nesse ambiente. Ela perde a sua essência como mulher e acaba se tornando como homem, como o sanitário. A beleza dela não é ressaltada, né? Como maquiagem, por exemplo. Eu tive notícia de que algumas fazem as unhas lá, mas não é algo assim para todas. Depende muito do contexto. É realmente muito difícil. E agora a gente vai para o quadro Nota de Rodapé. Dinéia, o Nota de Rodapé é um espaço em que eu peço para você que é entrevistada falar um pouquinho se houve alguma dificuldade, alguma curiosidade nesse período de produção do seu TCC. Conta pra gente. Tá bom. Olha, o que eu quero dizer é que inicialmente eu não queria falar sobre prisão. Eu passei na época da construção do TCC por diversos momentos. Eu queria falar sobre acesso à justiça, sobre a questão das cotas raciais e sobre outras coisas, sobre deficiência, né, os abandonados, que vai para a área de direito civil. Até que minha então orientadora, que é a Yamanandi Brito, me convidou a conhecer a prisão. Por que você não fala sobre mulheres presas? Daí eu não pensei sobre isso. Eu vou te convidar, aí eu te apresento a prisão, você vai lá, conhece e depois você decide se quer falar ou não. E eu segui. Eu acho que a partir daquele momento já bateu lá no fundo, sabe? E fui, conheci, me identifiquei com a questão, me vi ali, porque poderia ter sido eu. Eu acabei me encontrando na prisão, né? Eu vi a realidade, tive a oportunidade de... Inicialmente eu fui apresentada à diretora, né? Então ela perguntou se eu tinha interesse em conversar com uma das presas que estavam saindo, que estava grávida. Eu aceitei o desafio, né? Que desafio para mim é algo acontece a todo momento da minha vida. Conversei e já saí dali com a certeza que aquele tema seria o meu TCC.
Bom, enfrentei inúmeras dificuldades, né? Eu construí o meu TCC em poucos meses. Iniciei em abril e terminei em agosto para setembro. Agosto, no final de agosto eu tinha que apresentar o TCC, entendeu? Então foi realmente muito pouco tempo para construir um trabalho. Mas eu debrucei muito, eu varava madrugadas lendo, estudando sobre a questão das mulheres, das presas, assisti vários filmes, li várias obras, trabalhos acadêmicos e fui pensando, né, de que forma eu ia fazer o recorte, né, até que em determinado período a minha orientadora não pôde continuar e eu fiquei sem orientadora por um período e convidei a professora Rita Brito para ser a minha orientadora e que ela negou a princípio, ela disse que não podia, estava concluindo o doutorado, não tinha condição de ficar comigo. Daí eu estabeleci um prazo para ela. Olha, foi muita ousadia, eu sei disso, mas foi assim que aconteceu. E deixei, em uma semana ela me deu retorno, aceitou, né, esse meu desafio de ser orientada por ela. Né? Eu já estava, nesse momento, com o professor Marcelo Lagrota como meu co-orientador. Mas eu queria que tivesse uma mulher, entendeu? Era algo mais simbólico. Então, ele é uma pessoa muito... ele é um bom orientador, e já orientador o trabalho de outros colegas, mas, para mim, eu queria que fosse uma mulher. Por isso que eu queria que fosse a professora Rita Brito. E que não me arrependi. Foi muito bom, nós construímos juntas um trabalho que foi gratificante para mim e para ela também, tenho certeza disso. Construímos também uma amizade muito boa a partir daí. E foi isso, o meu TCC estava pronto, apresentei no mês de outubro, lá na UNEB. Foi isso, eu acho que tiveram outras coisas, mas não consigo me recordar agora. Mas foi muito interessante o final, eu gostei do final, do que a gente conseguiu. Que maravilha! Esse foi o quadro Nota de Rodapé. Então, Dinéia, essas mulheres que estão presas, elas já sofrem por essa condição. Grávidas e recém-paridas, eu acredito que muito mais, né? Pela questão psicológica que está envolvida. E no seu trabalho você traz assim, alguns dilemas dessas mulheres, porque quando elas têm filhos, elas sabem que vai ter um momento de ruptura dessa criança, né? Que tem uma legislação aí que diz, e também elas se sentem culpadas porque os filhos estão naquela condição ali de prisioneiros também. Então, qual tipo de assistência o Conjunto Penal dá para essas mulheres que você identificou na sua pesquisa? Bom, é muito complicado. Antes de falar sobre a assistência que o Conjunto Penal traz, eu vou falar sobre como essas mulheres se sentem, né, a conviver com seus filhos nesse momento. Conversei, conforme está no TCC, com 6 mulheres, 3 grávidas e 3 recém-paridas. Todas elas chegaram grávidas na instituição penal e elas se sentem responsabilizadas por deixar seus filhos nessas condições. Mas se, por um lado, elas se sentem culpadas por deixar seus filhos, elas temem também a separação, né? Que a lei penal traz, que são 6 meses. E 6 meses como mínimo, mas que acaba se tornando o máximo. Por quê? Porque a decisão de manter essas crianças nesse ambiente é dada ao diretor da instituição penal. E daí ele que vai avaliar as condições do presídio, da presa, né? E vai decidir se vai continuar mais tempo ou se vai entregar para a família. Vai depender muito de cada relação familiar nesse contexto. Você perguntava sobre o que é que a instituição penal, no caso, o Conjunto Penal Feminino, tem feito. Tem feito, não vi diferença da instituição penal de Salvador, como de outras, conforme eu falei previamente, que eu pesquisei. Muito embora, né, a diretora Luz Marina, ela se mostra assim, muito atenciosa, ela, por ter sido um agente prisional, então ela tem realmente um cuidado, eu verifiquei, mas não depende só dela. Eu verifiquei que muitas vezes, por exemplo, encaminhar essa mulher para uma assistência médica, que não existe uma assistência médica adequada no Conjunto Penal Feminino. Às vezes não tem um carro específico para conduzir. Então, assim, a carência existente naquele local dificulta bastante a convivência, né, e as condições que essas mulheres enfrentam, né?
Outro aspecto complicado é a questão da alimentação, que a gravidez requer uma alimentação específica, o cuidado médico, mas uma alimentação também. E elas reclamaram, né, tá lá no depoimento delas, que elas não têm essa alimentação específica. E um outro fator que, embora não seja perguntado, mas eu acho importante trazer, que é a questão da visita. Elas quase não recebem visita. A questão de gênero na instituição prisional é algo gritante, porque muitas dessas mulheres que estão lá, elas estão lá levadas por uma convivência com o esposo, com o namorado, marido, em que elas foram pegas e eles conseguiram se livrar. Mas, a partir do momento que elas ficam presas, elas são abandonadas. Abandonadas pelo esposo, abandonadas pela família, né? Então, muitas delas se encontram ali sem muito, como é que eu posso falar? Sem muita perspectiva. Embora não tenham sido julgadas ainda, apenas uma das pesquisadas, que foram 6, apenas uma tinha sido julgada. Em 2016, antes de concluir meu trabalho, a lei é uma lei muito boa, né? Não vamos falar mal, a lei realmente é muito boa, a lei de execução penal, a Constituição, os direitos humanos são legislações muito boas. Inclusive, o marco, né, da primeira infância que foi lançado traz que as mulheres elas podem ter condição domiciliar. Elas não precisavam estar ali. Elas poderiam estar cuidando, ter a medida, né, domiciliar e estar em casa cuidando dos seus filhos. Mas é muito complicado, né? Isso não depende da direção do conjunto penal, né? Então, são outros fatores, né? A execução penal e tal, e as condições de pobreza que elas vivem. Então, os recursos para ter um bom advogado, né? Isso conta muito, né? Mas, posteriormente, eu vou falar sobre o perfil dela, e daí vai ter um entendimento maior sobre essas mulheres, sobre as condições que elas vivem naquele local. E no seu trabalho, você falou aí do perfil, você traz, né, são mulheres de 18 a 33 anos, por aí? Na verdade, 18 a 24 anos, sim. E apenas uma delas que tinha 33 anos, mas as demais 18 a 24. Então, são mulheres jovens, né? Mulheres jovens, negras, pouco alfabetizadas, né? Apenas uma delas, com quem conversei, tinha até o primeiro ano. E apenas ela pôde se expressar claramente sobre os seus sentimentos, né? Entendendo, inclusive, todas as perguntas que eu fazia de forma clara. Porque a maioria delas não tem uma instrução maior para poder compreender, né? Eu estou falando nesse sentido. Claro que a gente vai usar a linguagem dela, né? Que ela possa compreender, mas o que eu falo é que o nível de instrução delas ainda é baixo. Entendi. E já adiantando algo que você aí falou, né, você fala dos depoimentos, né, dessas mulheres, e você coloca lá alguns depoimentos assim, que mostram a realidade de quem está vivendo, que você dá, né, ali um espaço para que elas falem, e elas falam das dificuldades de sobreviver ali naquele ambiente. O que é que a legislação traz assim, para melhorar as condições de vida dessas mulheres, assim, de uma forma geral? Não uma legislação específica, mas o que é que você pode pontuar para a gente? Bom, como eu falei previamente, a legislação é muito boa, né? Ela traz aspectos das condições que as mulheres têm que ser. Todo preso ele tem que ser tratado com igualdade, né? E é o que não se percebe na prática, né? O espaço pequeno, né? Principalmente nas condições que elas vivem, muitas até dormem no chão, porque é um espaço pequeno para 3, 4 mulheres, segundo o relato delas. Tudo que eu estou trazendo aqui foi o que elas me disseram. Cama de cimento, né? Sim, claro. Cama de cimento, quer dizer, existe assim entre elas a lei delas, eu costumo dizer que é a lei interna, que uma acaba cedendo lugar para a outra, a depender da condição que cada uma está. Entendeu? Mas o que seria, o que é que a lei traz? Bom, a instituição penal ela deveria ter um local específico para essas mulheres, teria que ter o local para que as crianças ficassem. Então, as crianças não deveriam estar presas. Elas não
cometeram nenhum crime. Foi a sua mãe, a sua genitora que cometeu. Então, elas acabam sendo responsabilizadas por algo que não fizeram, né? Daí a gente vê, você perguntou anteriormente sobre a questão de gênero. Sim. E aí, Nana Queiroz, ela traz presos que menstruam. Eu só estou resgatando isso porque eu esqueci de falar lá, né? Sobre a questão presos que menstruam. Por quê? Porque são mulheres que estão ali, mas que são vistas o tempo todo como homens. Teve outra pesquisa assim, que eu achei bastante interessante, que é Filhos do Cárcere, de essa, né? Aline Dessa, né? Ela é de comunicação da UFBA. 2010 a obra, né? Sim. Então, ela traz também, dentre outras autoras que estudam mulheres, mas eu falo dessa porque ela estudou o conjunto penal feminino de Salvador. E essa relação, muito embora o dela é um livro, então ela abrangeu mais, o meu foi mais delimitado, mas eu pude observar nessa questão. Os filhos, eles são responsabilizados pelos erros que a mãe cometeu, né? Então, é muito difícil. A lei não é ruim, mas a aplicação dessa lei, o que está faltando, na verdade, é boa vontade, né? Boa vontade política. Política para essas mulheres não é lei. Está faltando política pública e eu queria chamar a atenção, né, dos dirigentes do Estado, que é quem pode fazer, o Ministério Público, que pode fiscalizar, né, o que está acontecendo no presídio feminino de Salvador, para que traga melhores condições para essas mulheres, condição de saúde, condição de higiene, e que possa, no período que tiver que conviver, tanto na gravidez quanto no período do nascimento do seu filho, que seja de uma forma mais humana, né, e não deixado lá como tem sido até agora. Diné, a gente já está chegando no final aqui do programa e eu queria que você me dissesse, né, nós estamos nas considerações finais, então o que te motivou a tratar desse tema que você tratou? Bom, como eu falei inicialmente, não partiu inicialmente de mim, mas foi a identificação. A partir do momento que eu fui apresentada àquele ambiente, eu me identifiquei com aquelas mulheres, eu me identifiquei com a temática e a falta de visibilidade delas que me motivou. Eu verifiquei que eu estava formando em Direito, né, que um curso que deveria estar, eu nunca tinha visitado a prisão. É a primeira vez que eu fui. Daí, conversando com minha família, ninguém tinha visitado a prisão até então. Então, esse ambiente intramuros, ele fica isolado. Então, esse isolamento, essas pessoas que ficam lá como se não existissem, foi o que mais me despertou a fazer essa pesquisa, entende? Então, o trabalho, ele não só me motivou naquele momento, como me deu incentivo para continuar, né? Eu levei para a universidade outras colegas. Hoje eu já estou, inclusive, conversando com alguns colegas de lá, tentando ajudar da forma que posso, que se interessaram ao assistir o meu trabalho. Isso já despertou em alguns colegas, né? Especificamente duas delas, o interesse pela temática. E eu acho que a universidade, todos nós temos, sim, a obrigação de conhecer o presídio, conhecer, até porque essas pessoas, elas vão voltar. Então, a gente não pode tratar os presidiários, as presidiárias, como se fossem pessoas de outro mundo, porque elas estão passando, estão cumprindo aquele seu momento, né, do erro que, porventura, cometeram, mas que vão voltar ao nosso convívio social. Então, a gente também precisa conhecer. E, por outro lado, nenhum de nós estamos imunes. Qualquer um de nós podemos estar aqui e passar, porque a gente não sabe, as circunstâncias da vida, elas não são trazidas previamente, entende? Claro que, quando se trata de mulheres pretas, pobres, com poucas instruções, a situação fica mais difícil. Por quê? Porque, além desse esquecimento, essa falta de recurso para pagar um bom advogado, né? Como já falei, elas poderiam quase todas, se não todas, estarem numa domiciliar, mas ainda se encontram lá, porque não foram atendidas, né, pela lei penal vigente. Então, existe essa carência.
E você falou aí que levou para alguns colegas, tem até um projeto aí de publicação, né? Sim. Uma das professoras, né, a professora Clara Laurido, né, que foi uma das minhas examinadoras, ela se interessou muito e ainda naquele dia ela disse que o meu trabalho deveria ser publicado. E depois ela me convidou. Claro que isso é algo, eu estou trazendo, eu não sei nem se deveria, mas eu já estou trazendo algo embrionário, né? Não tem nada ainda concreto, são ideias, né, que se tornarão em projetos de uma publicação vindoura, né? Não só o meu, como de outras meninas também que estudaram ou estão estudando sobre o assunto, né? E o que ficou de aprendizado, Dinéia, para você? Muita coisa. Muita coisa. O que eu aprendi foi que a gente deve conhecer e que a gente não tem que ficar com conhecimento preso. O conhecimento, ele tem que ser difundido. Não somente na academia, mas na sociedade, na família, em qualquer ambiente que a gente venha estar. E eu tenho feito isso. Eu acho muito importante a realização do meu trabalho, porque eu estou tendo oportunidades, não só de estar aqui, o fato de estar aqui com você está sendo uma oportunidade grandiosa, né? Porque outras pessoas está tendo também essa oportunidade de ver que um trabalho foi feito, a necessidade de conhecer aquelas pessoas que estão lá, né, no ambiente intramuros, como se fossem desconhecidas, né, mas que precisam. Uma questão que me chamou bastante atenção foi o abandono familiar. Né? Então a família também precisa estar presente, não é porque o teu familiar cometeu um erro que vai abandonar, porque elas já se sentem isoladas de todo mundo, então a família precisa marcar a presença, os amigos precisam, muito embora no depoimento das entrevistadas elas tenham me dito que era proibida a presença dos amigos. Né? Não pude fazer uma pesquisa mais ampla porque eu estava se tratando de um trabalho de conclusão de cursos que tinha que fazer recortes. Sim. Então eu precisava delimitar, eu não tive como averiguar até que ponto, né, aquela informação trazida por elas, né, acontecia exatamente daquela forma. Mas eu aprendi que o trabalho deve continuar. E tanto deve, e assim como continuidade, que eu tive a oportunidade, posteriormente, eu passei por uma seleção da UFBA, né, da pós-graduação em Gênero e Direitos Humanos, Educação em Gênero e Direitos Humanos, e a proposta do trabalho de conclusão é um projeto de intervenção. Eu não posso te dizer assim com certeza de que será lá, mas pelo menos a minha pretensão é que seja, né, dar continuidade nesse trabalho lá, fazer um projeto de intervenção com essas mulheres, né, para ver de que forma essas mudanças podem acontecer, né, de que forma a gente pode contribuir para que, voltando àquela pergunta que você fala, o que é que tem, o que é que você vê como possibilidades para ela, quem sabe nesse projeto de intervenção eu possa responder, talvez em outro momento a gente está aqui conversando, né, sobre isso mais uma vez, e eu te dizer, olha, o projeto de intervenção traz isso, né, de bom para essas mulheres. Então, eu não pretendo esgotar esse estudo que foi na graduação, eu pretendo trazer agora para pós, e quem sabe mestrado, doutorado, ou o que vier, entendeu? E é isso, e difundir sempre. Que maravilha. E para difundir sempre, onde é que o seu TCC está disponível? Para as pessoas poderem acessar? Bom, eu não disponibilizei nas mídias sociais, por razão até dessa questão que eu trouxe, né, que o projeto do livro, então né? Ele não pode ser publicado nas redes agora, mas ele está na biblioteca da UNEB, no Campo 19, em Camaçari. Então, quem tiver interesse pode procurar a biblioteca do Campo 19, que fica em Camaçari, que o trabalho está lá, disponível, sim, para consulta de quem tiver interesse. Que maravilha. Dinéia, muito obrigado pela sua presença aqui. Mais uma vez, parabéns pela sua pesquisa. Viu? Foi muito importante para a gente tratar disso aqui, no Monotemático, ok? Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar divulgando o meu trabalho, né? E que espero que as pessoas que estejam assistindo, que pesquisem, que olhem, né? Que visitem a biblioteca do Campo 19,
em Camaçari, e leiam o meu trabalho, né? E depois sinalizem o que acharam, né? Eu espero que gostem. E eu queria aproveitar e convidar todos os alunos do Campo 19, todos os alunos da UNEB, né, que é até mais fácil esse acesso, que visitem a biblioteca e que leiam o meu trabalho, né? Isso será muito gratificante para mim. Maravilha. Esse também é o nosso objetivo. O nosso programa fica por aqui e até um próximo monotemático com mais um TCC em questão. Orientar Dinéia foi uma atividade muito gratificante. Primeiro porque ela se mostrou atenta, com muita responsabilidade e ouvia, né? Porque uma das dificuldades, às vezes, na orientação é quando o aluno acha que só está aberto para ouvir os elogios. Dinéia se abria para as críticas, compreendendo o processo de construção. Ela abraçou essa proposta, ou ela tinha essa intenção de fazer esse trabalho com muito assim, determinação, com muita disponibilidade, com muito compromisso. Havia no trabalho de Dinéia não só a questão de alguém que pretende cumprir bem a finalização de uma atividade de conclusão do curso, como também de uma responsabilidade social. Então, acho que o trabalho de Dinéia tem isso. É aquela questão de quando se pergunta qual a relevância dessa pesquisa para a academia e para a sociedade, ela se colocou muito claramente no sentido da relevância, da importância de contribuir com uma reflexão sobre a problemática que envolve as mulheres no cárcere.